Brau. Glória a Deus. Paz de Cristo a todos os irmãos, mais uma vez. Um forte abraço aí ao meu pai, Dr. Antônio. Meu amigo Antônio. Uma bênção na minha vida. Obrigado, pai, pela sua vida. Deus continue te abençoando. Muita saúde. Um abraço também para minha esposa, a Érica, que provavelmente está nos ouvindo aqui. Essa bênção que Deus colocou no meu caminho, que me deu a oportunidade de ter os meus 3 filhos lindos. Nosso Antônio, né? O Antônio que fez aniversário aí semana passada, glória a Deus. E a palavra que Deus colocou aqui no meu coração hoje, parece que Deus vem falando sobre isso já desde o início do programa. Mas tá lá no Evangelho segundo escreveu João Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso 35. Evangelho segundo escreveu João Marcos, segundo evangelho, logo depois de Mateus. Jesus acalma a tempestade. Oh, glória. Verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Até aqui. E começou essa palavra com essa pergunta para todos nós: por que tanto medo? Por que tamanha falta de fé? E essa tempestade aqui foi uma tempestade verdadeira, real, aconteceu. Quando o texto fala vamos para o outro lado, eles estavam aqui no mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, e Jesus entrou no barco junto com os seus discípulos. O Evangelho nos revela que os discípulos de Jesus, na sua maioria, ali principalmente os primeiros discípulos, Pedro, Tiago, João, eles eram pescadores. Ou seja, eles estavam extremamente acostumados a navegar neste mar aqui da Galileia, porque eles viviam ali na cidade de Nazaré, da Galileia, eram pescadores, e todo pescador é acostumado a enfrentar tempestades, a enfrentar adversidades no mar, porque nem todo dia dá peixe. O Evangelho revela uma passagem que Pedro pescou durante toda uma noite e não conseguiu pegar nada, né? Não conseguiu pescar nada. E Jesus entra no barco dele e convida para pescar homens. E tem dia que eles se enfrentam dificuldades. Assim também é a nossa vida. Tem dia que você navega num mar calmo, mas tem dia que você vai navegar num mar de águas turbulentas. A vida é feita de altos e baixos. A vida não é feita... Porque assim, no momento em que você tá tranquilo, no momento que você tá se divertindo, por exemplo, amanhã é feriado, você vai estar... Não sei se você tá viajando, se você vai estar na sua casa, descansando com a sua família. Nesse momento, você não está sendo provado, você não está sendo testado em nada. Nesse momento você está descansando, você está recarregando as suas baterias. Mas no momento que você está enfrentando a dificuldade, esse é o momento oportuno para o nosso crescimento. Porque não existe crescimento sem dor. Não existe crescimento sem adversidade. Aleluia. Meu pai aí, o Dr. Antônio, um dia me falou uma frase: que o bom aço
é forjado em alta temperatura. Forte. Se o aço não for para uma temperatura certa, ele não vira um aço bom, resistente. Jesus, quando ele entra nesse barco e convida os discípulos para ir para o outro lado, e o outro lado era a cidade de Genezaré, onde havia lá um endemoniado gadareno, né? Onde Jesus expulsou ali uma legião de demônios, mas isso não faz parte aqui da nossa ministração, mas só para os irmãos se situarem. Jesus, irmão, a Bíblia fala lá no Salmo 139 que Deus conhece o nosso respirar, o nosso andar. Ele conhece a palavra que vai sair da nossa boca antes mesmo de nós pensarmos ela. O Salmo diz que Deus conhece os nossos dias muito antes de nós existirmos. Deus. Então Jesus sabia que ia se levantar uma tempestade no mar. Ele sabia. Mesmo assim, ele entrou no barco com os discípulos e fez pior, ele deitou e dormiu. Num barco que ele sabia que ia ter tempestade, mas, irmão, Jesus, ele quer entender como está funcionando a sua fé. Em que você tem colocado a sua confiança, em que nós, né? Falo você, mas em que nós temos depositado a nossa confiança. Os discípulos estavam andando com Jesus, estavam vendo Jesus fazer milagre, conforme ele disse para Filipe e Natanael, logo no começo do Evangelho de João, que eles ficaram impressionados que Jesus ouviu a conversa de Filipe e Natanael. E Jesus disse para eles: vocês estão impressionados com isso? Se vocês andarem comigo, se vocês de fato se tornarem meus discípulos, vocês vão ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Isso aqui não é nada. Eu ouvi a conversa de vocês, não é nada. Se vocês conseguirem permanecer comigo, porque para permanecer como discípulo de Jesus, ele revela o segredo lá em João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem firmes na verdade, que é a minha palavra, então vocês de fato conhecerão a verdade. E a verdade liberta. A verdade é a palavra de Deus. Então Jesus estava fazendo milagres, estava pregando para as multidões. Aqui um pouco antes desse versículo estava ensinando os discípulos e as pessoas através de parábolas, e eles estavam maravilhados com tudo aquilo. Só que andar com Jesus significa você ter que aprender a navegar em águas turbulentas, e ele leva. e ele de fato, irmãos, tem uma coisa, eu não sei que tipo de ministração que você anda ouvindo, mas eu tenho que te dizer que se você está caminhando com Cristo, se você se tornou uma pessoa crente em Jesus, se você quer realmente um compromisso com Deus, se você quer servir a Deus, a primeira coisa que Jesus vai fazer na tua vida é levar você para navegar em águas turbulentas. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele quer criar em nós a resistência. Não é à toa que o povo saiu do Egito guiado por Moisés num caminho que durava 40 dias e levou 40 anos. Deus precisava fazer aquele povo tirar o Egito de dentro deles. Só que aquele povo, aquelas pessoas não conseguiram tirar o Egito de dentro delas, porque toda vez que vinha uma dificuldade, elas queriam voltar para o Egito. Eu não sei a situação que você está enfrentando hoje, a dificuldade e a adversidade que está enfrentando hoje, mas eu quero te dizer uma coisa: se toda vez que uma dificuldade chegar na sua vida, você quiser voltar para o Egito, se quiser voltar para trás, sabe o que vai acontecer? Não só você vai voltar de fato para trás, só que você nunca volta no lugar de onde você saiu, você volta muito mais para trás. Você perde muito mais tempo voltando.
E Deus tirou aquele povo que era escravo no Egito para levar eles para uma terra onde mana leite e mel. Tanto que quando Josué atravessou o Rio Jordão com o povo, celebraram ali a Páscoa, o maná cessou e eles colheram frutos da terra que já estavam prontos para ser colhidos, que outros povos já tinham plantado para eles. Mas aquelas pessoas que atravessaram o Rio Jordão eram descendentes das que saíram do Egito. Dos milhões de pessoas, quase 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, apenas 2 pessoas, 2 pessoas, Josué e Caleb, conseguiram chegar na terra prometida. Só Josué e Caleb viram o Egito e viram a terra prometida. Só Josué e Caleb aprenderam como atravessar um deserto, como atravessar um mar turbulento, como enfrentar dificuldade, guerra. Eles passaram por todas as adversidades possíveis e imagináveis naquele deserto. E com Deus, eles venceram todas. Eles tiveram fé suficiente para que quando Moisés os enviou como espias lá para Canaã, eles viram os muros altos que tinham as cidades, as fortificações, os exércitos poderosos, os gigantes inclusive que existiam naquelas cidades. Homens com mais de 3 metros de altura, com armaduras enormes, armas poderosas de metal que os israelitas não possuíam. Eles possuíam espadinha de madeira, irmão. E quando aquele povo volta, vira para Moisés e fala: Moisés, você tirou a gente do Egito para fazer a gente morrer na mão desse povo? Josué e Caleb falou assim: olha só, eles têm armas poderosas, eles têm gigantes, os muros são altos, eles têm carruagens, mas nós temos Deus. Aleluia. Mas, infelizmente, essas pessoas preferiram voltar para trás. A mente delas estava tão presa naquilo que elas viveram, estava tão focada, estava tão enraizado, sabe, no passado, que elas não conseguiram concluir um caminho de 40 dias em 40 anos e morreram naquele deserto. E nós nos vemos nessa situação aqui. Os discípulos estavam ali vendo, achando tudo muito legal, porque milagre é muito maravilhoso. Quando Jesus faz um milagre na nossa vida, Ele faz milagre todo dia, na minha e na sua vida, porque se você está aqui ouvindo esse programa é porque você acordou, se você está ouvindo é porque você ouve. Se você está vendo esse programa, tem a irmã aqui, Lucinda, que sempre liga para nós, ela não enxerga, mas ela está nos ouvindo. Dá glória a Deus, irmão, por tudo que você tem, dá glória a Deus pelo seu dia. Pede perdão a Deus, porque nós realmente, de fato, como os irmãos falaram aqui, somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Nós não merecemos a graça que Jesus fez por nós, se entregando naquela cruz para nos libertar dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. É uma graça. E o que é graça? É favor imerecido. Então nós não merecemos. Não há nada que nós possamos fazer que possa comprar que possa anelar qualquer coisa no reino de Deus. Mas porque Jesus se entregou na cruz, nós temos essa oportunidade. Então, irmão, se Deus não fez ainda o milagre na sua vida, se Deus ainda não chegou, não cumpriu com a promessa, irmão, não olha para trás não, anda para frente. Ah, Deus prometeu para mim, mas a dificuldade está muito grande. Ah, e continua andando. Já assistiu aquele filme Procurando Nemo? Tem a peixinha azul, fala: continue a nadar. Não para, não pare. Aleluia, Jesus. Os discípulos aqui estavam numa situação real de tempestade, só que era uma tempestade que eles nunca tinham visto igual. E você, o que você faz, aquilo que do seu trabalho, você está acostumado a enfrentar dificuldades, mas sempre aparece aquela coisa que você nunca viu. Sempre acontece aquela coisa que jamais aconteceu. E é nessa hora, nesse momento, é que Jesus está te testando para o próximo nível. Meu Deus. Porque se Ele não te provar
se ele não te treinar, se ele não criar uma casca, uma resistência em você, como é que ele vai te abençoar? Como é que ele vai te dar a promessa? Imagina se José não tivesse passado pelo cativeiro, pela casa de Potifar, pela cadeia. Como é que ele aprenderia a governar o Egito? Ele não saberia. Davi foi ungido rei com cerca de 15 anos de idade. Matou um gigante chamado Golias, ficou famoso em Israel, virou capitão da guarda de Saul. Já era ungido rei, só que teve que passar, irmão, por perseguição. Saul, o sogro de Davi, tentou matar Davi por diversas vezes. Davi teve que fugir e se esconder com os filisteus que eram inimigos. O Golias, sabe o Golias que Davi matou? Era filisteu. Ele teve que se esconder lá na terra dos filisteus, porque lá com os inimigos era mais seguro do que na terra dele. Olha que coisa. Ele teve que esconder a família dele, para a família dele não ser morta. Davi enfrentou a vergonha, enfrentou a fome, enfrentou o frio, enfrentou a dor. Só que em todo tempo ele colocava confiança no Senhor. Poxa, mas se Deus já tinha ungido Davi rei, por que Davi já não foi para o palácio reinar? Porque ele precisava aprender a reinar. Ele precisava conhecer o povo. Ele precisava aprender a lutar. Ele precisava criar casca de rei. Porque como rei ele teria que tomar diversas decisões que ele só pôde tomar porque ele aprendeu. Ele sabia. Durante esse tempo, Deus deu para ele um exército de 400 homens que eram devedores, perseguidos pela lei, pessoas que ninguém queria. E Davi transformou esses homens nos valentes de Davi. Pessoas que, no fim, no momento auge do governo de Davi, foram as pessoas que protegeram a vida de Davi. Aleluia. Aleluia. Foram as pessoas mais leais a Davi. Foram as pessoas que passaram as dificuldades com ele. Irmão, a pessoa que passa a dificuldade do seu lado, ela só ficou com você porque ela te ama, porque ela te respeita, porque ela acredita em você. Porque na dificuldade, as pessoas que são colegas, aquelas pessoas que não acreditam em você, elas não vão ficar do seu lado. E Deus deu para Davi um exército, chegar ao ponto dos valentes chegarem e falou assim: Davi, meu rei, não vai mais pra guerra não precisa mais você lutar não, nós vamos lutar por você, porque você é a lâmpada de Israel e a lâmpada de Israel não pode se apagar. Glória a Deus. E no meio dessa tempestade aqui, no meio dessa situação, os discípulos começaram a se desesperar, porque, irmão, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas tem hora que você tá no barco, tem hora que você tá ali no seu trabalho, tem hora que você tá ali com a sua vida e de repente acontece uma coisa inusitada e você começa a ver a água entrando no barco, a água começa a molhar, começa a entrar pela casa, começa a vir na canela e aí você fala: meu Deus, e agora? E Jesus tá lá. E aí, cadê Deus? Deus, você não tá vendo isso? Jesus está dormindo em silêncio. Glória. Tem hora que Deus fica no silêncio porque Ele quer ver qual vai ser a sua reação. Amém. E a reação dos discípulos aqui foi de desespero. Não foi uma reação de confiança. Não foi uma reação de Jesus está aqui no barco. Só, imagina, Jesus encarnado no barco deles. Meu Deus. E eles imaginando que o barco ia afundar com Jesus. Irmão, jamais. Aleluia. Se Jesus está no seu barco, o barco não vai afundar jamais. Aleluia, Jesus. Mesmo que ele não esteja falando nada. Porque sabe por quê, irmão? Jesus não sai do barco. Jesus não sai do seu casamento. Mas o meu marido foi embora. Jesus continua no seu casamento. A palavra afirma isso. A minha empresa quebrou. Jesus continua com você. Fiquei desempregado. Jesus continua com você. Ele não vai sair do seu barco. Mas eu não estou ouvindo a voz dele. Espera o momento certo. Porque no momento certo, ele diz aqui, ele levanta e dá uma ordem para o vento e diz ao mar: aquiete-se e acalme-se. Só com uma palavra de Jesus.
O vento parou e o mar ficou sereno. Aleluia, Jesus. Uma palavra de Jesus. Apenas uma palavra. Então, irmão, não importa o tamanho da tempestade, da dificuldade que você esteja enfrentando. Sabe o que importa? Importa é aonde está o seu abrigo. Importa é o poder que tem aquele que te abriga. E quem te abriga, eu vou te dizer aqui. Salmo 9, versículo de número 9. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Aleluia. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Portanto, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, que nesta noite você possa colocar a sua confiança no Senhor, porque Ele é o único refúgio seguro. E no meio da tempestade, se você estiver com a sua confiança nele, você estará abrigado no lugar certo. Glória a Aleluia. Jesus. E é com apenas uma voz do Senhor, a tempestade se acalma e o mar se aquieta. Aleluia. Receba essa palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Jesus.